A paz, meus irmãos, prosseguindo com a síntese bíblica dos profetas menores, agora vamos falar sobre o profeta Obadias. Este é o menor livro do Antigo Testamento, tem apenas 21 versículos. O livro trata da inimizade entre Edom e Israel. Edom era um povo descendente de Esaú, e aí você conhece então o princípio dessa rivalidade. Esaú era o filho mais velho de Isaac, e Esaú era aquele então que tinha direito à bênção principal do seu pai, e seu pai o amava, mas Jacó, ele havia comprado a primogenitura, já que Esaú desprezou, e acabou por receber através de um engano a bênção do seu pai. Isso causou uma rivalidade que Esaú e Jacó, vamos considerar que eles superaram essa rivalidade em vida, quando Jacó voltou, tá certo, com a sua família para Canaã. Mas os povos viveram em grande rivalidade, e esse livro ele é exatamente uma repreensão aos edomitas, porque cada vez que Israel era atacado, tá bom? Os edomitas, eles vibravam e pediam realmente que fosse arrasada a cidade de Jerusalém até os alicerces. Esse era o pedido deles. O propósito: anunciar a punição dos edomitas. E a data 586 a.C. Essa data ela é bem difícil de ser identificada. Alguns colocam essa data bem anterior, tá bom? Ali no 8º século antes de Cristo. E essa dificuldade se dá porque Obadias ele não cita o rei, tá bom? No período no qual ele profetizou. Como ele fala dos edomitas vibrando com a punição a Israel, com a destruição, com a invasão, e nós tivemos diversas invasões na história, então fica essa dúvida. Nesse estudo eu apontei a data de 586, porque é a data de um dos piores momentos da história de Israel, quando eles foram destruídos pelos babilônios, em especial aí o Reino do Sul, Jerusalém. E nós encontramos, vamos dizer, textos em que os edomitas também nesse momento eles vibram, tá bom? Com a destruição de Jerusalém. Então, esse é o pior momento, apesar de ter tido outros. Então, 586 é a invasão, a terceira invasão de Nabucodonosor e a destruição de Jerusalém e do templo. Então, vou ler aqui o Salmo 137, o versículo 7. É um texto que declara o que Edom falava quando Jerusalém estava sendo invadida pelos babilônios. Ele diz: lembra-te, Yahvé, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até aos seus alicerces. Bom, esse dia de Jerusalém, o dia que Jerusalém foi atacada, foi então nesse ano 586 a.C. Então, apesar de não ser preciso, eu vou trabalhar com essa data. O autor, Obadias, nenhuma identificação é dada sobre o rei do sul ou do norte quando Obadias profetizou. Aqueles que acreditam numa data de 740, 760, tá bom? Acreditam que ainda havia rei do norte. Trabalhando com a data de 586, já não havia mais rei do norte. O nome Obadias significa servo de Yahvé. A tradição judaica aponta Obadias como sendo um servo de Acabe que protegeu os profetas da matança de Jezabel. Você pode ler isso em 1 Reis 18, versículo 3 a 7 e o versículo 16, onde aparece um homem com o nome Obadias. Mas a grande maioria de historiadores rejeita essa tradição. Seria apenas uma coincidência de nome. Palavra-chave: punição. Então, aquele povo que, segundo a história, ele era muito seguro, porque ele vivia no sul de Israel, numa cidade que é chamada Petra, uma cidade escavada na rocha,
cidade muito visitada até pelo turismo, e eles tinham suas casas cavadas na rocha em lugares altos, e eles subiam até por cordas, e não era fácil conquistar aquela cidade. Então eles se sentiam muito seguros, mas eles serão alcançados pela punição, pelo juízo. Contexto histórico. Obadias profetiza contra Edom, dizendo que eles se aliaram aos inimigos durante o saque de Jerusalém. Este saque é normalmente identificado com o saque que Nabucodonosor fez em 586 a.C., a terceira invasão, e as duas primeiras ele levou os escravos, mas não destruiu, não fez um grande saque na cidade. Então, a invasão de Nabucodonosor em 586, após a rebelião de Zedequias. Nestes dias a casa do Senhor foi queimada e saqueada. Veja o que diz 2 Reis 25, versículo 9, e depois os versículos 13 a 17. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. O versículo 13. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa de Yahvé, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa de Yahvé, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Versículo 14. Também tomaram as caldeiras e as pás e os apagadores e os perfumadores e todos os utensílios de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e tudo mais que era de puro ouro ou de prata. Versículo 16. As duas colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor. O peso de cobre de todos esses utensílios era incalculável. Versículo 17. A altura de uma coluna era de 18 côvados, cerca de 9 metros de altura. E sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados, cerca de 1,5 metros. E a rede e as romãs em roda do capitel, tudo era de cobre. E semelhante a esta era outra coluna com a rede. O profeta Jeremias, que profetizou nos dias da invasão de Nabucodonosor, falou palavras bem parecidas com as de Obadias. Em Jeremias, capítulo 49, versículos 7 a 27, você pode ler essas palavras. Quando Nabucodonosor trouxe o exército para Babilônia contra Jerusalém, os edomitas clamavam para que eles arrasassem a cidade, como está no Salmo 137, versículo 7. Então, o fato de Jeremias citar palavras parecidas com Obadias, já que Jeremias foi um contemporâneo dessa invasão de Nabucodonosor, ele poderia estar citando as palavras de um profeta que vivia nos seus dias, Obadias, ou um profeta de tempos anteriores. Eu vejo como maior possibilidade ele estar citando palavras de um profeta dos seus dias, tá ok? Então, eu por isso coloco essa data de 586 a.C. para a profecia de Obadias.